Olá, vamos aí para a nossa 10ª aula do curso de Flash. Hoje eu vou falar mais um pouco sobre a interpolação clássica, a guia de movimento clássico e a posição aí das camadas. Vamos criar aí um movimento, né, como esse, como se fosse um sistema solar e um planeta girando ali em torno do Sol, utilizando a guia de movimento clássico. Vou fechar ele aqui, vou solicitar um novo para a gente poder estar fazendo essa animaçãozinha ali. Primeira coisa que eu vou precisar é de um gráfico, né, de uma bolinha, de um círculo, como se fosse o planeta Terra. Então eu vou criar ele aqui, pressionando Shift para que ele saia perfeito. Não quero ele com contorno, então eu vou vir na cor do traçado e vou remover. Vou colocar a cor dele azul. Se eu for colocar interpolação clássica, o ideal é que eu transforme, converta o meu objeto em um gráfico. Então F8, vou deixar ele aqui do tipo gráfico, prontinho, agora ele já é um gráfico. Nós já vimos a diferença disso aí nas aulas anteriores. Eu vou dar o nome aqui de Terra e vou fazer o seguinte, com que essa camada Terra se estenda do quadro 1 ao quadro 50, que apareça do quadro 1 ao quadro 50. No quadro 50 eu vou inserir um quadro. O que mais que eu vou precisar além disso? Eu vou precisar de uma linha guia que vai fazer aquele movimento em forma círculo, em forma ali de 360 graus. Então, botão direito em cima dela, adicionar guia de movimento clássico. Vou adicionar essa guia. No ponto inicial, a minha bolinha vai estar aqui. Eu quero que ela gire 360 graus. Então, o que eu vou fazer? Na camada Terra, no último quadro onde eu inserir quadro, eu vou inserir um quadro-chave porque vai ter uma ação ali. Que ação vai ser essa? A minha bolinha vai estar um pouquinho aqui, ó. Pode ser para o lado. Pronto. No quadro 1, então, ela está aqui em cima. No quadro 50, ela está um pouquinho para baixo. E aí, o que eu vou fazer, né, para fazer ela girar em 360 graus? Na camada da guia aqui, ó, na linha guia que eu inseri, eu vou desenhar a trajetória que ela vai percorrer. Então, vai ser mais ou menos um traçado aqui, ó, dessa forma. Vou deixar com contorno preto, né, e sem preenchimento aqui. Prontinho. Lembrando que eu mostrei na aula passada em que eu tenho que posicionar os meus gráficos de acordo aqui, ó, com a linha, senão ele não funciona não. Colocar o centro dele sobre a linha, tanto a parte inicial quanto a parte final dele. Pronto. Vou adicionar o movimento clássico aqui, interpolação clássica, botão direito entre o primeiro e o último quadro da minha trajetória dela aqui, né, na minha camada Terra no caso, e vou criar a interpolação clássica. Vou dar um Ctrl Enter, vocês vão ver que não vai funcionar. Por quê? Ele procura sempre fazer lá a menor distância entre o ponto A e o ponto B. Como que eu vou corrigir isso aí? Vou pegar a borracha e vou fazer o seguinte, vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho dela e vou dar um corte aqui na linha. Agora sim, como eu cortei ali, ele vai fazer a trajetória. Ao contrário, aquele pedacinho ali que ficou sobrando, que não vai dar nem para perceber a diferença nele. Então agora ele faz a trajetória em forma de círculo. Vou desenhar o meu Sol. Para isso, vou inserir uma nova camada. Falei já da importância em estar colocando cada objeto em sua camada independente. Vou desenhar ele aqui no primeiro frame da camada, né, do Sol. Vou pegar aqui um círculo, vou colocar ele sem contorno. Com a cor pode ser amarela. Pronto. Queria desenhar ele aqui, ó, perfeitamente no centro. Para isso, para que ele fique perfeito, né, sem achatamento, eu vou segurar o Shift. Para que ele crie a partir desse centro, eu seguro o Alt. Repara lá, ó, que ele vai fazer justamente no local em que eu estipulei ali. Por enquanto, olhem o que vai acontecer. Vou dar um Ctrl Enter, ele vai passar por trás e na volta ele também vai passar por trás, o que não seria ideal, ele teria que passar pela frente. Então vamos aí trabalhar com as camadas. Eu vou inserir mais uma camada, vou dar o nome para ela de Terra atrás. Vou jogar essa camada para a última camada aqui. Nessa camada de Terra atrás, o que eu preciso ter ali? A mesma coisa que eu tenho aqui, o Sol novamente. Então eu vou fazer o seguinte, copiar o meu Sol, para que não tenha que desenhar novamente, pode ser que ele fique menor. Então clico em cima dele, Ctrl C, clico na camada Terra atrás, Ctrl Shift V, para que isso? Para colar ele exatamente no mesmo local onde eu copiei. Agora é só fazer o seguinte, falar que essa camada do Sol aqui do início, ela vai se estender, né, por exemplo, até a hora em que essa bolinha passar dela. Depois que passou aqui mais ou menos no quadro 25, eu já posso tirar ela, né, deixar sem esse restante de quadro. Aonde ele vai dar sequência na outra camada e como ela está atrás, ele vai passar pela frente. Vamos ver isso aí. Como que eu faço isso? Que eu diminuo o intervalo de uns quadros. Eu seguro a tecla Ctrl, clico aqui, ó, no final dos meus frames e arrasto até onde eu quero que ele chegue. Agora sim vai dar certinho. Vou dar Enter, ele vai passar pela frente ali por trás. Por quê? Porque a camada está embaixo. Vou dar um Ctrl Enter. Tá prontinho a nossa animação. Passou por trás, né? Porque eu diminuí aqueles quadros, então ele não voltaria por ali. Como a outra camada está atrás da camada Terra,
ele mostra ele passando pela frente do sol ali no caso. Então é bem simplesinho, só trabalhando aí com a interpolação clássica e com a posição das camadas, que é muito importante em qualquer animação, né? Espero que tenha gostado aí, que tenha ajudado vocês, e até a próxima videoaula.